Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Baguncinha. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, vai deixar aquele like na confiança. Tem muita notícia hoje, muita coisa. Quem não é Sardinha Raiz ainda, segura a mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. A gente já começa com o nosso combalido índice Bovespa, que subiu aqui 8,53% nessa semana, fechando a 178.858,55 pontos. Ou seja, quem investiu em Bitcoin nos últimos 2 anos perdeu para quem investiu no BOVA11. É óbvio que isso é um recorte temporal, mas essa piada é boa, porque a galera do Bitcoin, quando tá no recorte temporal que o Bitcoin tá subindo, eles sempre falam isso, né? Eu tenho Bitcoin e tenho ações brasileiras também, então eu tô sempre feliz. O ETF AUVP11, ele deu um pau no Ibovespa, cara. 8,93%. Detalhe, desde que ele existe, que é meio do ano passado, já subiu mais de 22%, né? Então, uma loucura aí. Nada fora do esperado. Não, já subiu mais, 25,44%. É porque ele começou a R$100, ele tá a R$125,44. Cara, muito interessante. E além de tudo, ele é mais protetivo, né? O AUVP11 deveria até subir menos do que o Ibovespa, porque ele é mais protetivo. Na queda, ele cai bem menos, né? Então ele não deveria subir mais. Ele é mais protetivo ali, ele tende, no futuro, ter uma segurança maior, porque as ações têm uma qualidade melhor ali dentro. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, subiu 0,85% na semana. S&P 500 caiu 0,40%, né? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Nasdaq, as empresas mais de tecnologia dos Estados Unidos, caiu 25%. Dólar a R$5,29. Vai voltar para 4? Será, Casimiro? O que você acha? Com certeza, se Deus quiser. Que isso, ele quer. Ele há de querer, que Deus é brasileiro, tá pagando o dólar caro, Deus não vai querer isso, né? E o Bitcoin, 4,44% de queda, Ethereum, 10,24% de queda. É loucura na semana, é loucura. Que dia que a gente imaginou ver isso? Bolsa de valores brasileiros subindo, Bitcoin caindo, não faz nem sentido, em breve isso deve se reverter. E a gente teve aí uma semana com o Ibovespa voando, né? Teve mais treta também do Donald Trump, ele com a manchinha roxa também, aquela situação toda. Teve deputado indo a pé de Minas Gerais pra Brasília. Então a gente começa isso tudo com a confusão gigante do Banco Master, né? Todo dia aparece notícia nova, nesse que tá sendo considerado a maior fraude bancária da história do Brasil. Dessa vez foi o Will Bank, quem teve a liquidação decretada pelo Banco Central. Cara, e o aplicativo do Banco Master tá um caos, toda hora alguém me manda mensagem, relaxa, vai estabilizar, como estabilizou no caso do Master, você vai conseguir preencher. Isso caiu como uma bomba no mercado. Até porque essa fintech, que era controlada pelo Master, acabou também entrando na mira da Polícia Federal. Já tinha alguns meses que o Will Bank estava mal das pernas e agora o Banco Central precisou intervir porque eles chegaram numa situação insustentável e até deixaram de pagar a Mastercard, que era quem fornecia os cartões para mais de 10 milhões de clientes de baixa renda, a maioria das classes D e E. Com isso, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, vai ter que cobrir mais de 6,5 bilhões de reais dos CDBs do Will Bank, aumentando o rombo que já tinha sido causado pelo Banco Master. Lembrando que o Will e Master são o mesmo banco na prática, eles pertencem ao mesmo grupo econômico. Por isso, para ter direito ao FGC, você vai precisar somar o valor do CDB dos dois, e o limite é de 250 mil. Então, se você tinha 100 mil no Will e tinha 200 no Banco Master, você vai receber 250 mil somente, porque o conglomerado é o mesmo. Vale o CDB, né, emitidos a partir de agosto de 2024, quase todos, porque o Will Bank nem existia muito bem antes disso, tá? Então muita gente vai perder dinheiro com isso aí e não sabia dessa regra. O FGC tá cumprindo à risca a regra. Eu vi gente falando, não, mas isso vai fragilizar o FGC, não tem nada a ver disso, gente. Todo mundo sabe que conglomerado financeiro é assim, mas eu não sabia que o Will e o Master eram o mesmo conglomerado. Aí faltou ler notícia mínima sobre o investimento que você fez. E não é nem para defender o FGC aqui não, é que nesse aspecto é assim a regra desde sempre, já aconteceu diversas vezes, né? Não dá para mudar aqui porque a gente não é o Fluminense que fica mudando resultado de campeonato que já passou. Acontece. Depois desses dois casos, o Conselho Monetário Nacional, o CMN, já aprovou algumas mudanças no FGC, inclusive para garantir um pagamento mais rápido aí para os investidores nesse tipo de situação. Com esses dois saques pesados, a agência de classificação de risco, a Moody's, está falando que os bancos vão ter que repor 55 bilhões de reais para o FGC, só para manter o índice mínimo de cobertura do fundo, que é de 2,5% dos depósitos segurados. E é bom lembrar que os bancos mais importantes, como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Caixa e BTG Pactual, são responsáveis por 75% desses depósitos, ou seja, isso vai impactar no resultado dos bancões. Lembrando, inclusive, outro dia eu vi alguém fazendo algumas conversas, né, falando sobre os maiores bancos do Brasil. É engraçado que na Associação Popular, por exemplo, eu falo isso porque eu tenho parceria com o BTG Pactual, e algumas pessoas acham que o BTG é tipo um banco digital. Agora você viu que o BTG é um bancão nesse momento, nesse tipo de notícia, mas não só isso, como o BTG, ele vale mais do que o Bradesco e o Santander. E vale mais do que o Bradesco e o Santander somados. É uma informação que pouca gente sabe aí. O fato é que as investigações da Polícia Federal, 3 batidinhas. E quem está do lado de dentro pergunta, quem é? Quem está do lado de fora responde, é a Polícia Federal.
Eles estão de olho agora na aplicação de 1 bilhão feita pela Rio Previdência no Banco Master. O Vorcar admitiu que o banco usava a garantia da FGC como modelo de negócio. Ele também falou que conversou com o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. O Ibanez Rocha disse que entrou mudo e saiu calado do jantar. Isso aqui foi a melhor coisa. Me convidaram pra jantar, eu fui. Não é que eu não fui, tá? Eu fui. Agora eu entrei mudo e saí calado, pô. Falei nada. Isso aqui parece eu. Eu tive um relacionamento com a moça quando eu era jovem. Aí ela me perguntou o que eu fui fazer na casa de uma outra moça. Eu era adolescente, tinha uma volta dos 16 anos. Eu falei, não, fui só lá. Eu fui lá fazer o quê? Nada. Só fui lá. Entrei mudo e saí calado de lá. Entrei mudo e saí calado. Tá igual o Ibanez, só com a galera. E dentro dessa rede de figurões mudos e calados que estão sendo citados nesse processo, o empresário Nelson Tanuri, que pode ter 15 bilhões em paraísos fiscais, teve os bens bloqueados por ordem do ministro Dias Toffoli. Mas o próprio ministro que está conduzindo esse caso lá no STF está sendo muito questionado. Tem CPI no Senado já com o número mínimo de assinaturas para ser aberta. Teve um pedido de afastamento dele feito por vários deputados, mas que acabou engavetado pela PGR. E no meio dessa confusão toda, saiu outra notícia falando que o STF pagou 128 diárias para seguranças de um resort, que já foi dos irmãos do Dias Toffoli aí, e que também teve como sócio um fundo de investimento ligado à gestora REAG, né, que é uma das investigadas no caso Master e que também foi liquidada pelo Banco Central. Vazou ainda vídeo antigo, né, não sei se foi um vazamento ou simplesmente plantaram ali, do banqueiro aí, o André Esteves, chegando lá no resort e dando uma cumprimentada ali no Dias Toffoli também, que ficou bem famoso na semana. Vocês acharam que eu não ia falar, né, por causa da parceria com o banco, ia falar, pô, teve lá, ele deu um abracinho, o André Esteves ali. Aquele vídeo é bem antigo, tá? Não é um vídeo novo, até cheguei a perguntar pro banco ali pra saber se tinha algum posicionamento oficial, não tinha absolutamente nada, porque realmente é um vídeo antigo que não tava tendo nenhum tipo de processo na época, não existia nada. E outra coisa é que quem mais perdeu dinheiro com essa situação do Banco Master aí foram os bancões, né? E incluindo o André Esteves. Então, não teria como. Eu vi algumas pessoas falando, como é que o André Esteves tá ligado com o caso do Banco Master? Ele tá ligado pagando a conta do Vorcar aí. Então, ele é um dos caras que pagou a conta. Itaú, Bradesco, todos eles estão pagando a conta. Eu duvido bastante que eles vão ficar felizes, né? Com pagar essa conta aí. Então, é isso. E para piorar, o senador Renan Calheiros botou a boca no trombone e disse ter informações de que o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o ex-presidente diz aê, A Tulira é foda. pressionaram o TCU para tentar, né, reverter a liquidação do Banco Master naquele movimento estranho que a gente viu no início do mês. Do lado do BRB, Banco Regional lá, Brasília, né? O banco mandou uma nota para os clientes, dizendo que tá tudo bem, tudo suave, o banco tá sólido, mas o Banco Central tá mandando eles provisionarem 2,6 bilhões para cobrir as fraudes do Master. Do lado lá do governo, o ministro da Fazenda, o Fernando Andrade, chegou a falar em tirar a fiscalização dos fundos de investimento da CVM e passar tudo pro Banco Central, né? Pode fazer sentido, mas a notícia não caiu bem e acabou ficando tudo como tá. Agora, um dado curioso é que a gente teve no ano passado uma alta considerável no estoque de CDBs, subiram 13% em 2025 para 2,8 trilhões, né? E tirando os do Master. Agora ninguém sabe ao certo como é que vai ficar esse mercado depois dessa turbulência toda, né? Com tanta gente tendo que recorrer ao FGC para não perder o dinheiro investido nesses títulos. Até sexta-feira, dos 800 mil credores do Master, pelo menos 600 mil já tinham pedido ressarcimento pro Fundo Garantidor de Crédito. Eu já recebi aí meu dinheirinho. Raul, você tinha? Claro, eu peguei na bacia das almas. Aquele momento que o povo começou a vender o secundário a qualquer preço, você pegava 45% ao ano de rentabilidade, ou alegria. Todo mundo sabia que ia dar merda, mas todo mundo gostou, né? Raul, mas aí é foda. Porque isso aí é sacanagem. Porra, é sacanagem, né, cara? Mas assim, se eu não pegasse, alguém ia pegar, né? Tem esse dinheiro aí que alguém tinha que pegar. Ninguém tava pegando. E isso pode mudar um pouco o cenário dos investimentos, porque quem desiste de comprar CDB vai acabar colocando esse dinheiro em outro lugar. Por exemplo, no Alpo 11, supor um ETF, que é tesouro direto, né? Rende 100% do CDI, emprestar dinheiro pro governo, pagando 0,19 de taxa, sendo que o próprio tesouro cobra 0,20. E pode acabar indo para a Bolsa de Valores, né? Essa hipótese não é nada ruim, até porque o Ibovespa já tá vendo um rally de alta legal, tinha subido 34% em 2025 e agora soma 11% de alta em 2026, em janeiro ainda, né? No primeiro mês do ano, sendo 8% só nessa semana. E aí quando a gente fala desse movimento de migração de capital estrangeiro para os países emergentes, que ficou muito evidente a partir do ano passado, principalmente para esses países que têm commodity real, será que o Brasil não vai se beneficiar ainda mais? Porque é o seguinte, no movimento que IA pode substituir tudo que é tecnologia, tudo que é sei lá o quê, sabe uma coisa que IA não substitui? Café. Sabe uma coisa que IA não substitui também? Carne. Não substitui, né? Você come IA aí. Pega e faz espetinho de IA, come aí na sua casa. Sabe o que IA não substitui? Arroz, trigo do cerrado, vem soja, não tem como. Alimenta seu porco com IA aí, pô. Pega aí e substitui o produto brasileiro. Agora, o produto de vocês a gente substitui. Quem sabe? Será que a gente precisa mesmo ficar mandando nossa soja pra aí? Será que a gente não consegue desenvolver umas indústriazinhas aqui não, pra processar esses alimentos aqui? Porque agora com IA, né? Será que eu preciso de um engenheirozinho da Apple? Não sei. Talvez eu não precise. Talvez eu faça um celularzinho aqui mesmo. Deixa baixo, Ney. Então ficou evidente isso aí, né? 2,8 trilhões de reais negociados em ações na B3, que representam 62% do total em 2025. É gringo pra caralho.
Mas é claro que junto com esse apetite dos gringos aí pela nossa bolsa, também tem outro apetite que foi divulgado nessa semana. Foi divulgado aí o apetite das gringas pelas nossas bocas. Saiu aí que descobriram o molho brasileiro. Aí sim, chegou o nosso momento. Chegou o nosso momento de ser objetificado. Se fosse mulher, um trem desse dava uma manchete. Meu Deus, os machistas europeus. Mas como a gente é homem, a gente curtiu, né? Eu sei que as moças vão falar assim, Raul, mas isso é um absurdo. As gringas estão vindo aqui fazer turismo sexual. Mas eu não consigo me sentir ofendido. Enquanto isso, o mercado segue acreditando que a inflação vai continuar caindo e deve fechar 2026 perto dos 4%, com a Selic baixando dos atuais 15% para 12,25% ao ano. Será que dessa vez eles acertam? Faria Lima só erra, né? Farinha Lima só erra. O problema é que a gente pode ter muita medida populista porque estamos em um ano eleitoral. Inclusive, o Lula acabou de mandar soltar uma medida provisória aí bem legal, né? Aumentando para R$ 5.100 o piso dos professores. Ao mesmo tempo que a arrecadação de impostos bateu todos os recordes em 2025, passando de 2,88 trilhões em 2025. Pô, é pouco, né? Um aumento real de 3,65%, a gente pagou só isso de imposto, 2,88 trilhões, o que é isso? É mixaria. E o Andrade deu um recado aí, taxei mesmo. Falou, porra, joga nos peitos do pai que o pai taxa. Foi basicamente isso que ele disse e falou que não sabe se quer continuar na fazenda não, viu? Que vocês estão muito chatinhos, enchendo muito saco dele. Eu vou dizer uma coisa pra você. Isso aqui eu vou ser criticado, mas o futuro vai me inocentar assim como me inocentou de todas as outras vezes. Se o Andrade largar esse Ministério da Fazenda e o Lula for reeleito, eu vou arrepender amargamente de cada piadinha que eu fiz com esse homem. Vocês vão se arrepender amargamente de cada risada que vocês deram da piadinha que eu fiz com esse homem. A Faria Lima vai se arrepender amargamente de cada dia que a Faria Lima fez uma piada com esse homem. Nós vamos se arrepender muito. Pensa o seguinte, eu só queria que vocês deixassem comigo aqui. Se o Haddad pedir pra sair da Fazenda, quem que o Lula vai pôr? Boulos? A Dilma, que é a presidente do BRICS, Guido Mantega, vocês reflitam. Às vezes... Hashtag fica Haddad. Às vezes você pensa que uma coisa tá ruim, porque você não sabe o quão pior pode ser. Olhando para o cenário eleitoral, o Lula segue firme nas pesquisas para presidente. O Flávio Bolsonaro continua tentando unificar a direita. E o Tarcísio jogou a toalha e disse que ele é candidato à reeleição do governo de São Paulo. Já o Haddad, que o Lula queria que fosse concorrente dele, diz que não quer disputar a eleição. E até chegou a dizer que a economia não vai ser decisiva para alguém ganhar ou perder nesse ano. Não, imagina. Mais um dado interessante que saiu nessa pesquisa Atlas Intel aí é o que mostra que 69% dos brasileiros acreditam que a gente pode ter um grande caso de corrupção no Brasil nos próximos 6 meses. Ainda falando de política, uma notícia que movimentou as redes sociais nessa semana foi a caminhada do nosso querido deputado Nicolas Ferreira, chupetinha pro pessoal da esquerda, que saiu de Minas Gerais, uma Brasília a pé. Pessoal, o mundo pegando fogo e ele fazendo caminhada. Passou a semana toda andando pela BR-040, recebeu muito apoio no meio, o pessoal parou lá pra encontrar ele, lembrando, tá? Essa camisa do MST que estão usando aí, escrito vai trabalhar vagabundo, não é da UVP. O pessoal mandou pra gente, a gente criou aquela sátira, né, do capitalismo maravilhoso, mas a gente acha essa muito violenta, muito agressiva. Eu gosto mais de uma coisa um pouco mais refinada. Eu sou um homem elegante, eu não sou um homem de palavras duras, né? Eu sou um homem de ação dura e palavras fofas. Tanto é que na camiseta eles estão segurando a carteira de trabalho e na nossa é um iPhone, né? Na nossa é um iPhone, a brincadeira com a esquerda caviar, não é mandando os outros trabalhar não, porque pobre trabalha no Brasil. Eu vou dizer pra vocês, quando a gente estuda imagem, é muito difícil compreender a lógica de alguns políticos assim. Porque o que acontece? Na imagem política tradicional, você normalmente tem um político fazendo demonstração de força. É muito comum que você veja, por exemplo, imagens do Vladimir Putin brigando com o urso, é esse tipo de imagem que fazem dele, né? Donald Trump é a mesma coisa, ele sempre querendo transparecer mais força. É muito comum os políticos tentarem fazer demonstração de força. Existe um grupo de políticos no Brasil que eles gostam de demonstrar fraqueza, que é uma coisa que eu não entendo. Apareceram várias imagens do Nicolas chorando, sei lá, chorando e mostrando meu pé está doendo. E eu entendo, fazer uma caminhada desse tamanho realmente é um processo doloroso, mas ele tá fazendo a caminhada porque ele quis também, não é como se alguém tivesse obrigado ele a fazer. Então, acaba que essas imagens eu acho que pode atrapalhar, viu? Se fosse o Nicolas, eu não mexia com isso, não. Eu ainda acho que o Pablo Marçal, por exemplo, perdeu a eleição porque ele apareceu com aquele bracinho enfaixado e ficou o bracinho enfaixado quando o Datena tentou quebrar ele no pau, né? E se ele tivesse reagido, acho que mais agressivamente, ele teria se dado melhor. As pessoas no Brasil que se associam mais à direita não gostam de uma imagem de um líder frágil. Parecer um líder frágil te prejudica. Mesma coisa vale para as fotos do Bolsonaro doente, tá? Acho que não deveriam ser compartilhadas, mas não vou aqui ficar dando pitaco, a família sabe o que faz. E eu estudei muitos anos de comunicação.
especulação. Tô falando que não vou falar e que não vou dar opinião, mas minha opinião nesse aspecto ela é qualificada. Se não tiver acontecido nada de errado, ele chegou hoje em Brasília, no domingo, para fazer um protesto pela liberdade, pela democracia, contra os abusos de poder do STF. É uma caminhada, né? E isso aconteceu na mesma semana que a ministra Carmen Lúcia rejeitou um pedido coletivo de liberdade aos condenados do dia 8 de janeiro. Saindo um pouco do Brasil, pra gente dar uma parecida, a gente tá com uma boa expectativa pro acordo da União Europeia com o Mercosul entrar em vigor o mais rápido possível. Os países da Europa e o Congresso brasileiro estão mostrando uma disposição para aprovar a toque de caixa as medidas. Lembrando que o Brasil vai ser um dos maiores ganhadores com a tarifa sendo zerada para mais de 5 mil produtos e nosso acesso subindo de 8% para 36% do comércio global. A delícia, né? E por falar em tarifas, mas do lado negativo, o governo americano continuou comprando briga com boa parte da Europa por causa daquela ideia de anexar a Groenlândia. Mas o que o povo quer também com essa Groenlândia? A chamada tarifa da Groenlândia, que ele tinha inventado na semana passada, pode cortar até meio ponto percentual do PIB na zona do euro até 2027. E a Alemanha e a França ficaram chateadas e disseram que não vão aceitar essa chantagem. E o governo alemão, inclusive, falou que o Trump cruzou a linha vermelha ao ameaçar os aliados da OTAN. E de fato, né? São aliados históricos dos Estados Unidos. É meio estranho, né? A presidente da Comissão Europeia falou que o bloco está completamente comprometido com a segurança no Ártico. E os russos disseram que o Trump vai entrar para a história mundial se os Estados Unidos tomarem a Groenlândia. Putin falou, eu quero ver o circo pegar fogo, em resumo. Ele falou, eu duvido. Eu duvido, pô. No Fórum Econômico de Davos, na Suíça, que inclusive tem a Casa Brasil lá, uma delícia, uma maravilha aí, o Trump disse que não vai usar a força, mas que também não vai retroceder na ideia de anexar o território. Ele exigiu que os países negociem, porque no fim das contas tudo não passa de um pedido pequeno, por um pedaço de gelo. Não é um gelo pro drink, né? O Trump também aproveitou o evento em Davos para alfinetar a ONU e criar um Conselho da Paz para discutir governança, relações regionais e reconstrução da faixa de Gaza. O Brasil foi um dos convidados dos Estados Unidos. O Trump disse que o Lula faria um grande papel no conselho, mas até sexta, o governo brasileiro não tinha decidido se aceita, não. Olha, sinceramente, se eu fosse o Lula, aceitava. Porque a Espanha recusou, todo mundo recusou. E tem uma coisa com o doido, que ele apega no que trata ele com carinho. Então, por exemplo, assim, o que vai mudar pro Brasil aceitar um convite pra um conselho da paz do Trump? Tipo assim, ninguém vai aceitar isso aí, porque é uma loucura, né? Ele tá querendo pôr fim na onda. O Brasil costuma aceitar qualquer coisa. Então o Brasil chega lá e fala, pô, Trump, legal esse grupo que você criou, né? Eu faço parte de tudo. Era isso que o Lula tinha que falar. O que me convidar falou que é paz, eu tô dentro. Fala uma frase que não tem sentido nenhum, que é a especialidade do Lula. Podia fazer essa, pô. Porque aí o Trump ia falar assim, pô, tô com o Lula, fechadão, eu e o Lula. E aí, nós ia ficar o único país sem tarifa do planeta Terra, nosso país ia ser o único que não ia ter tarifa nenhuma. E aí depois o Brasil visita a China e fala pro Xi Jinping, pô, tamo junto, irmão. É, nós, foi mal aí, esse cara é doido, tava ali. Sabe quando você fica, você dá um abraço no cara, você sai da foto e fala, pariu, fulano é louco. E é isso, você nunca fez isso, eu faço isso direto. Então o fato é que tá tudo muito confuso no mundo. Os Estados Unidos estão se enfiando em várias tretas, estão tentando pegar petróleo barato na Venezuela, estão ameaçando mandar tropa pro Irã, e tudo isso tá causando muita insegurança, né, no planeta Terra, fazendo o ouro e a prata baterem novos recordes. Nada foi tão bom quanto a prata, mais recentemente. É engraçado, né, que a gente falou bastante sobre investimento em ouro e pouco sobre investimento em prata aqui. No canal inteiro, a gente deve ter mencionado investimento em prata só umas 5 vezes, que foram em vídeos falando, em metais também você pode investir na prata e tal. Então foram poucas vezes aí, mas tem muita gente lá na UVP que tem prata. Eu vi esses tempos agora. E se você quiser investir em prata, nesse momento tá muito alto, né? Mas se você quiser investir em ouro, em prata, em metais preciosos, que, porra, aparentemente quanto mais caótico o mundo fica, melhor fica. O que eu vou te recomendar é que você que vem aqui, ó, na minha mão, ó, vai na uvp.com.br. Lembrando, inclusive, que pros alunos da UVP, quero deixar esse comunicado pra vocês aí. Será que eu deixo? Deixa. A gente abaixou a taxa lá pra você comprar criptomoedas, né? E metais sempre foi barato, mas a taxa pra comprar criptomoedas tá baixinha, então muito bacana. E agora a gente vem aqui pras rapidinhas, né? Dar aquela rapidinha, que é o seguinte. Rapidinha é aquela coisa boa fazer num dia chuvoso em Goiás, até porque é rapidinho que dura esse tempo de chuva, então você tem que aproveitar bastante. Meu avô dizia o seguinte, quando ele estava generoso com alguma coisa, ele falava, aproveita, que minha bondade é igual chuva em Goiânia, demora a vir, quando vem passa rápido. Exatamente. Então é isso aí. Grande Joel. Meu avô tinha um bigodão de respeito, um homem sério, pedreiro, raiz, virou mestre de obra, levantou prédio aqui em Goiânia, o bichão, hein? Sabe o que meu avô me contava? Deve ser mentira, não vou confiar, meu avô gostava de contar umas histórias. Ele não era mentiroso, nunca vi ele mentir, mas eu presumo que isso seja mentira, porque eu tô fazendo uma acusação muito grave, então eu tenho que falar que meu avô era mentiroso, mas não era. O que acontece? Meu avô me falou que ele trabalhou nas obras de Brasília, que lá tinha muita gente que vinha de tudo quanto é lugar do país. Vez ou outra ele falou que o pessoal saia na faca. E aí sabe o que eles faziam? Jogava o corpo dentro e concretava nas obras. Eu
Não duvido. Pelo espírito ruim que é aquela cidade. Pode ser isso. Meu avô falava que aquilo é cheio de corpo, porque direto eles jogavam dentro e concretava, porque quando a polícia ia lá paralisava as obras, ele ficava sem receber. Então, se tivesse alguma coisa, paralisava a obra tudo, pra entrevistar o povo, vai ficar todo mundo sem receber a diária. Então, eles aprenderam a jogar dentro. Eu não duvido, pedreiro não é coisa de Deus, não. E depois desse clima gostoso aí, a gente vem aqui, pô, história boa agora. O Banco do Brasil vai distribuir aos acionistas 30% de lucro em 2026, com 8 fluxos de pagamento ao longo do ano. A notícia ajudou as ações a dispararem na Bolsa de Valores. Engraçado, eu falei bastante do Banco do Brasil faz muito tempo, né? Logo depois do banco deixar de figurar entre as 10 empresas mais valiosas da B3 e as 500 marcas mais valiosas do mundo. Então aí, R$ 24,28 as ações do Banco do Brasil. A Azul conseguiu um novo aporte de $100 milhões e deu mais um passo para se livrar do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Cara, pra mim isso não faz sentido nenhum. Quem tá pondo dinheiro nessas porcarias dessas companhias aéreas? A gente precisava de uma investigação. A próxima CPI do Brasil tem que ser isso, porque isso não dá dinheiro, não oferece retorno. Eu sei que precisa existir. Eu queria saber o nome para agradecer nominalmente. Eu uso muito, né? Voo. Cara, quem que coloca dinheiro num negócio a fundo perdido? Você não vai ver esse dinheiro nunca na vida. Com esse reforço financeiro e alguns ajustes operacionais, a empresa planeja superar a RJ já no mês que vem, mas viu as ações despencarem por causa de nova diluição de 80% na participação dos acionistas, né? Então, 25,25% a R$ 11,37. Depois vocês perguntam por que no ALVP11 não tem companhias aéreas, né? E o PicPay vai estrear na Bolsa Americana Nasdaq na próxima quinta-feira, dia 29. A expectativa aí é que a fintech brasileira faça um IPO com valor de mercado de até $2,6 bilhões. Caramba, que legal, hein? Parabéns aí pra PicPay. Serão ofertadas 26 milhões de ações, o que corresponde a 21% da participação total. Eu não investiria, mas parabéns aí, fico muito feliz de ver a empresa crescendo, uma fintech e tal. Pô, parabéns. A Procuradoria-Geral da República, PGR, contestou a decisão do ministro Dias Toffoli, que mandou devolver 26 milhões a um ex-gerente da Petrobras condenado na Lava Jato. O Paulo Gonet, podia chamar Gônadas o cara, né? Disse que existem provas suficientes dos desvios envolvendo o pagamento das empreiteiras e pediu que seja mantido o bloqueio dos valores que tinham sido repatriados depois de um acordo de cooperação internacional com as autoridades suíças. E o Elon Musk, o vulgo homem mais rico do mundo, está perto de atingir uma fortuna de $800 bilhões. O patrimônio líquido dele avançou quase 13 bilhões. Cara, que loucura, né? 68,9 bilhões de reais desde a última atualização da Forbes. Lembra bastante meu comecinho, quando eu tava começando, né? Puxado principalmente pela forte alta nas ações da Tesla, que prometeu entregar uma frota de táxis autônomos até o fim de 2026. Nos últimos 6 meses, as ações da Tesla subiram 35% na Nasdaq, a $449,06. E para fechar esse programa, a gente traz algumas notícias relevantes. Realmente relevante. A polícia, né, de Portugal prendeu o jovem que colocou fogo na estátua do Cristiano Ronaldo. Falta de educação, né? E os óculos de R$4 mil usados pelo Macron no fórum de Davos fizeram as ações da fabricante subirem 28% na bolsa. Inclusive eu vi esses dias um tweet muito legal que era assim, né? E alguém sabe explicar, todo famoso aparece com o olho roxo. E daí o cara mostrou um grupo, cara, pelo menos 100 famosos assim, que já apareceram com o olho roxo em público. Eu confesso que eu tô com 32 anos de vida e nunca fiquei com o olho roxo. Tipo assim, roxão mesmo, igual daqueles de desenho animado, eu nunca fiquei. Você já ficou? Eu já fiquei, já. Cara, mas você sabe o que é isso aí, né? O quê? A gente não pode falar porque tem a primeira regra. A primeira regra do clube. Inclusive vai rolar uma confusão dessa daí em Goiânia. O pessoal tá questionando a gente por determinada razão, quer dizer, porque a gente viaja para as outras cidades e sempre faz um encontro, né? Eles querem que a gente divulgue dessa vez o calendário anual de encontros. E aí o pessoal de Goiânia tá revoltado, porque dizendo a eles que nunca teve encontro em Goiânia, o que é uma grande mentira, porque a gente fazia o Giro da Bolsa em gravação de teatro, né? Sempre. E daí o que pensaram pra gente aqui? E eu até não discordo, não. Pensaram num Giro da Bolsa itinerante. Uma gravação por mês ser feita em cada cidade. A gente vende os tickets de teatro e grava, igual a gente fazia aqui, toma um drink depois com a galera. Aí eu queria saber primeiro a sua opinião, porque você vai ter que viajar comigo, né? Você tá disposto a sacrificar todas as suas sextas-feiras dos próximos 11 meses? Eu perguntei ao vivo pra não ter como negar. A gente fez todos? Não. Mas um por mês. Não vai ter sexta, porque aí não dá pra voltar, vai ter que voltar no sábado, mó canseira, viajar com equipamento. Olha, eu acho muito sacrifício, porém nossa audiência merece isso. E detalhe, você tem que deixar onde que a gente vai gravar e o nome do boteco, porque é o seguinte, o legal é gravar em boteco. Sinceramente, a gente até olhou essa coisa do teatro e tal, falei teatro zoando com vocês, não tem como. Então assim, pô, pra ficar legal pra gente, pagar pelo menos as passagens, ticketzinho de R$100, não, 150, pra gente ter o drink da bebida. E a gente tem que fechar o lugar, né? E já comenta o dono do boteco, porque, pô, não é possível, quem não conhece um boteco aí. Então você já marca. A gente coloca o nome do boteco, o arroba do boteco, onde que a gente entra em contato com eles e fala com eles primeiro. Fala, pô, o cara quer gravar o Giro da Bolsa aí, fala, pô, o cara é famoso, você não conhece Raul Sena. Você fala quem? Você fala, o grande Raul Sena está vindo. Inclusive eu já usei essa e funciona. O Casimiro já usou. Fala, o grande Raul Sena está chegando à nossa cidade.
E daí você vai lá e coloca pra gente poder viver esse momento. E não importa pra mim se é cidade interior. Se tiver volume de comentário aqui, a gente vai. Eu acho que a gente deveria começar, inclusive, por BH. BH a gente já tá devendo, mas será que vai ter volume de comentário? Vamos começar. A cidade mais comentada é a primeira, a segunda mais comentada é a segunda, a terceira mais comentada é a terceira, e assim a gente vai até o fim do ano. Primeiro, vamos decidir as 3 primeiras nesse programa. A gente divulga o calendário de eventos. Nesses botecos a gente vai viajar. Vai ser bacana demais. Preferência, os meninos são 4 homens solteiros. Então, preferência cidade com mulher bonita. Não é obrigatório, mas preferência é isso. E homem feio. Porque preferência nossa é essa aqui. É beijo pra você. Eu não sou solteiro, não. Tô falando. Não, calma aí também, velho. Que eu sou casado tem 16 anos já. Tem 6 esposas, uma em cada estado, pra poder resolver meu problema. Que eu sou discípulo do Morgado. Beijo pra você.